Bom dia, família. Ai, como é bom estar aqui, né? Quantos estão felizes de ter retornado a essa casa? Glória a Deus, a gente estava com muita saudade. Nossa, desde a gente fazendo as nossas lives, eu estive aqui, glória a Deus por isso, né? Todos os encontros, juntamente com a equipe que trabalhou durante esse período para que tudo funcionasse bem. E a gente não via a hora, né? A equipe que esteve aqui presente sentiu bastante nos primeiros momentos as poltronas vazias, mas a gente sabe que a igreja, enquanto templo, ela é muito importante, amém? A gente poder congregar, a gente poder estar junto, dar um abraço ao nosso irmão, que ainda não é tão possível, né? Abraçar, beijar, mas a gente já está avançando. A gente crê que em breve, eu que sou um cara que gosto muito de abraçar, sentindo muita falta desse contato. E a gente está vindo de forma parcial. Hoje é o nosso segundo domingo e eu fico feliz, Abessa, de você ter se inscrito. Estamos no domingo de Santa Ceia, um domingo muito importante para todos nós. Você também que está em casa, está nos acompanhando nesse momento com a sua família, também seja alcançado aí pela glória de Deus, que a ambiência aqui a gente percebe a presença do Espírito Santo, amém? A palavra de Deus diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele ali, ele estaria, né? E como é importante a presença de Deus nas nossas vidas. Então vamos estar falando hoje uma breve palavra, queria que você se assentasse, em nome de Jesus. Eu vou tentar resumir, porque o nosso tempo ele é curto, e eu pedi a Deus uma direção, uma palavra, daquilo que a gente tem vivido, coisas simples do dia a dia. E Deus falou comigo o seguinte: fala aquilo que você tem vivido, fala aquilo de uma forma resumida, que a igreja possa entender. Então, eu não vou aqui contextualizar muito a Bíblia. Talvez para a cabeça de muitos nesse momento, talvez não possa conseguir muita informação. A gente precisa ser direto em alguns pontos. E a partir desse mês, os domingos pela manhã, nós estaremos falando dos benefícios de estar em Cristo. Quantos têm o benefício de Cristo aqui? Levanta a mão. Todos nós temos, né? Existe um versículo que eu acho que é o versículo-chave da Bíblia. Eu só vou ler ele. João 3,16. Você que está em casa pode abrir também, você que está aqui também. Vamos ler ele juntos? João 3,16. Todo mundo sabe de cor praticamente, né? A gente quando começa no Evangelho é um versículo praticamente chave, mas que ele resume bastante coisa para o nosso conhecimento, para a gente relembrar. Ele diz o seguinte, vamos todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente fala de benefícios de estar em Cristo, eu fiz uma pesquisa rápida no dicionário. Benefício, ele diz que é graça, privilégio, proveito concedido a alguém. É uma vantagem, é um direito. A gente não pode andar muito aqui por causa da câmera, né? O que acontece? Existem alguns princípios básicos que a gente precisa entender para poder viver os benefícios de Deus. Hoje, um domingo de Santa Ceia, um domingo que a gente volta à mesa do Senhor, que já é um grande benefício para a gente desfrutar desse momento. A gente precisa, e você precisa entender, qual é o teu verdadeiro propósito. Nós passamos dias, assim, bem desafiadores, né? Quantos passaram os dias desafiadores? Todos nós, né? Mas nós vencemos, estamos aqui, amém? Amém. Só que a nossa busca de Deus é uma responsabilidade muito grande. Você que está ouvindo em casa, você que está aqui, o que é importante a gente sempre destacar numa hora dessa? A gente não quer trazer peso, jamais. A palavra de Deus ela é leve, né? Ela traz amor. Deus amou tanto a gente que mandou Jesus, mandou seu próprio Filho. Não existe amor maior. Eu costumo dizer, e falei muito isso lá em casa, que
nesse período que a gente viveu praticamente aí 3, 4 meses dentro de casa, né? Sem muito para onde ir, a gente teve que reaprender muita coisa. Acredito que, e eu entendo e creio, que Deus não perdeu o controle. Amém? Deus está no controle de tudo. Não se esqueça disso. Por mais que a gente viu e a gente percebe que muita coisa tem acontecido, e o pastor, ele está pregando à noite sobre isso, sobre as 7 igrejas do Apocalipse, mas a gente chegou à igreja no momento de divisor de águas. É um momento de cada um assumir sua responsabilidade. Não é tão simples, tão fácil a gente estar no altar. Talvez se você fosse convidado para estar aqui, tuas pernas iam tremer um pouquinho, porque você ia ter que passar aquilo que você vive. Como é importante a igreja, né? Como é importante a gente estar junto. Como é importante a gente congregar. Como é importante ter alguém aqui para falar algo de Deus para você. Não é verdade? Como é importante ter alguém aqui para ministrar um louvor, alguém para tocar, alguém para fazer isso tudo funcionar. Não é tão simples. E talvez você veio durante esse período em casa com uma certa crise e não percebeu os benefícios de Deus na sua vida, porque na hora da crise, na hora do problema, a gente não consegue enxergar nada à nossa frente. A grande verdade é que na hora do desespero, parece que dá um blackout. A gente esquece quem a gente é, a gente perde a nossa identidade, a gente começa a perder a nossa essência, a gente começa a perder alguns princípios que já foram falados várias vezes aqui, e a gente não pode dizer que a gente foi pego de surpresa. A gente não esperava realmente uma pandemia do dia para a noite. Mas a pergunta que fica, Deus foi pego de surpresa? Não. Até brinquei com o Alisson, meu filho, outro dia, eu falei, será que Deus estava lá em cima, sentado, levantou, foi na cozinha fazer um café? Estava com os anjos reunidos, quando ele volta, alguém fala, lá Deus, o que é que aconteceu na terra? Aí ele olha, quem fez isso? Não estou sabendo. Ou seja, tudo está no controle de Deus. Você não pode deixar de acreditar nisso. A nossa palavra o tempo todo de motivação não é só para mexer com o teu psique, não é mexer com o teu psicológico, como os coaches têm feito hoje em dia, os cursos de terapia, a psicologia, a psiquiatria. Toda palestra motivacional, ela nos eleva enquanto a nossa mente. A gente percebe que a gente pode, que a gente vai, que a gente faz. E eu te digo, isso é importante. A empresa que eu trabalho faz isso. A gente está home office já há 4 meses. Possivelmente a gente não volta esse ano. E eu nunca fiquei tanto tempo em casa. Eu não sei quem está mais aguentando quem. Não sei se a Vânia está me aguentando muito, eu que estou tendo que aguentar ela, meus filhos. Porque eu sou muito detalhista. Eu em casa não tenho um escritório separado, né? Você que foi pego de surpresa, home office. Quem tem filho pequeno, então, Jesus te abençoe. O meu já é tão grande, um de 20, outro de 12. Mas quem está com filho pequeno tem que se reinventar. Não é fácil. Mas esse novo modelo, que acabou ficando não só para as empresas, mas também para as famílias. Você está em casa, não conseguiu se inscrever, mas está com a internet conectado com a gente. Então a internet, quando bem utilizada, ela é uma bênção. Quando ela não é bem utilizada, ela pode levar a gente para um lugar perigoso e pode desconstruir muita coisa que foi construída com muito carinho, com muita força, muita dedicação por esse altar. Então o que Deus veio falando comigo essa semana? Denilson, você tem 42 anos, nasci no Evangelho, Ministério de Louvor, quase 30 anos, sempre liderei um grupo bacana, nosso grupo, nosso time aqui, agradeço a todos que participaram durante esse período aí da quarentena, vieram. Aqueles que não puderam, a gente entendeu, faz parte, a gente respeita. Mas existe crente de 6 meses, 1 ano, 3 anos, 10 anos, 40 anos. E quanto mais você frequenta, mais você ouve. Quanto mais ouve, mais você até então absorve. Isso tudo é para quê? Para um momento como esse. O que fazer numa hora dessa? Aí você está em casa preocupado, e eu respeito, eu entendo, e eu também fico. Que sentido? A gente é pai de família, está trabalhando,
Está todo mundo em casa agora tendo que se readequar, dividir espaço, preocupado com o futuro. O ser humano, ele tem essa inclinação, né? Como é que eu vou pagar minha conta? Meu projeto, faculdade parou. Teve gente que teve que trancar, filho ficou em casa. Igreja, Nova Vida, ou qualquer outra igreja, não pode mais. Chegamos aos 45 minutos, não chegamos não? Isso é bom, porque quem não está preparado, quem está, talvez, pelo costume de fazer uma rotina com as coisas dessa terra, sente um pouco mais o impacto. É o momento somente de você agora colocar a tua fé em ação. Se preocupar com o que vai comer ou vestir. Quantas vezes a gente cantou aqui, eu não tenho que andar ansioso, o que eu vou comer e vestir, se o Senhor veste lírios do campos. Cantamos várias vezes. Estou subindo para o lugar mais alto, meu alvo é Cristo. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu firmamento. Não pode ser mais de boca para fora. O que eu quero te provocar essa manhã, com todo carinho, é que precisamos alimentar o nosso espírito, através do Espírito Santo. Se você dependia só de estar aqui, que para mim é muito bacana, é muito importante, essa comunhão, esse contato, essa vivência enquanto igreja. Pensa agora nos pastores dessa igreja. Pastor Marcos, que coordena todo o ministério, junto com o pastor Luiz e o pastor Mário, de chegar aqui, fazer tudo em casa funcionar, tudo no trabalho funcionar, te atender, um parente que você perdeu, alguém que está com suspeita talvez do Covid, pastor, me socorre que meu marido perdeu o emprego, eu também, e ele tendo que preparar uma palavra para trazer para a igreja. Como é que é a cabeça dele também? Ele é melhor que a gente? Ele sempre falou aqui, sou igual a todo mundo. Então chegou um momento que você acabou sendo uma das devocionais que a gente faz todos os dias aqui, os líderes da igreja, a gente acabou sendo o pastor da nossa casa. Simples. Não adianta eu chegar aqui e falar, se eu não for pastor lá de casa. Se o Alisson que estiver sentado ali falar, meu pai está mentindo, acho que não está legal não. Chega em casa, ele não é isso. A gente tem que ser firme. Mas a gente não dá mais para brincar. Aí a gente quer desfrutar dos benefícios de estar em Cristo. E vamos todos os domingos de manhã ouvir várias coisas de Deus, eu tenho certeza disso. E experimentar os benefícios de Cristo, para aqueles que estão em Cristo, no meio ao caos. Como é possível? Se você estava fora da rota, tem tempo. A gente está com tempo para isso. Quinta-feira eu estava assistindo o nosso encontro, de 19h30. 2 semanas seguidas, a Ivone trouxe 2 palavras abençoadas, estudo. E eu lembro que às quintas-feiras aqui à noite, a igreja praticamente fecha essa parte, só abre um pedaço, vem pouca gente. Aí eu falei, poxa, muita gente faz faculdade, né? Inclusive eu, quando ano passado eu terminei, não conseguia chegar a tempo. Várias vezes o Pete fez aqui sozinho, louvor no violão. E você não pode estar, por N motivos, né? Com aquela correria que o diabo coloca, quando ele não te para, você vai sem... Agora todo mundo freou. O trem deu uma freada, todo mundo agora teve que se ajeitar. Se a gente for olhar com bons olhos, isso é um momento importante para você. Amém? Está sendo um momento importante para você. Porque se na pandemia fosse o arrebatamento, será que daria tempo? Então, no meio de todo problema, há uma chance. Essa é a boa notícia. Dá tempo. Aí, quinta-feira, ouvindo a Ivone, eu olhei lá, porque a gente está online. Quem não tem um celular hoje? Quem mais do que nunca não ficou conectado nos dias que a gente tem vivido? WhatsApp, Instagram, Facebook. O que desdobrou para mais problema, porque mal usado, para os pais deixa as crianças mexer. Esposa e marido, conectado com o mundo lá fora. E às vezes bebendo de fontes que não vão alimentar o teu espírito. Aí na quinta-feira, tinha um número reduzido online. Aí eu pergunto para você que é a igreja, me desculpa, bate em conformismo, era só ligar o celular, gente. A igreja só tem um culto quinta-feira, e não é nem até as 21, é de 19h30 até 8h15.
40 minutos. Eu te pergunto, onde você estava? Qual é o interesse da igreja? Coisas, ir para o shopping? Meu notebook deu um problema. Eu estou trabalhando de casa, aí ele só liga na rede da empresa. E como a empresa ela é a dona do CDPI, Sérgio Franco e tal, eu vim no CDPI do Shopping Bangu. Trabalhei lá quarta, quinta e sexta, para ligar na rede e conseguir trabalhar com a internet. Aí o shopping abriu. Na quinta-feira, já a praça de alimentação e tal. E eu saí de lá às 18 horas, movimento que não acabava mais. Pessoal com bolsa da Riachuelo, desesperado, tipo, eu preciso voltar à minha rotina e comprar. Essa é a distração. É isso que a gente se debruçou durante muito tempo. E a gente tem que ser realista. A gente está apegado àquilo que a gente vê, àquilo que a gente toca. E a gente sabe que do dia para a noite muita gente perdeu tudo. Perdeu quem estava do lado. E quem estava do lado deixou tudo. Deixou o celular, deixou tudo. Então como é que a igreja se comporta? A gente não sabe. Vamos ficar aberto até que dia? Como é que é o futuro? Está escrito. Deus é ruim? Não. Mas nada que acontece não foi revelado. E ele revelou para alguém. O pastor tem falado isso com propriedade aos domingos à noite. João foi lá, sentou. Por quê? Porque era próximo. Era próximo de Jesus. Deus, com todo amor, ele mandou seu próprio filho. Por amor a você, por amor a mim, por amor a todos nesse mundo. Seja quem estiver trabalhando com a conspiração, o demoniado que usou o vírus para poder parar o mundo, porque existem algumas manobras aí na economia, de domínio, toda uma preparação, a gente sabe. Mas e a igreja? Uns falam, por que tu está tranquilo? Porque eu estou em Cristo. Para que se apavorar? O medo, às vezes faz parte do jogo, mas ele é um desdobramento. De quê? Esses dias eu aprendi, estava vendo semana passada uma live de alta performance de uma igreja da Barra, que eles fazem toda segunda-feira, e tinha uma menina lá que tem um livro, e ela falou de uma neurocientista americana, que estudou um pouco sobre isso, e às vezes a gente não entende que a gente, quando vive no racional, ali a gente perde o jogo. Se você é espírito e profetizou e aprendeu aqui nesse altar que nós temos uma alma, habitamos no corpo, então você é espírito. Existe o nosso consciente e o nosso inconsciente. Para a gente formar uma memória, segundo o estudo, você precisa estar alimentando a tua mente pelo menos aí em 21 dias. Repetidas vezes. Então tem gente que está com a mente, mesmo com 50 anos de idade, 60, 70 anos, você vê pessoas que ainda não, assim, são maduros na vida, entende o que é um trabalho, talvez o que é uma família, mas não consegue elevar o seu conhecimento espiritual, porque ela alimentou o espírito dela com outras coisas, e à medida que o tempo passa, 90 dias nesse processo, você forma uma memória, ele vai para o teu subconsciente, e a nossa inconsciência, ela trabalha a uma velocidade muito grande, inclusive quando a gente está dormindo, e é ela que faz todo o funcionamento do teu corpo, tudo acontecer. Por isso que a gente fala, a palavra vem pelo ouvir. Você ouviu bastante, só aos domingos. Aí a igreja do dia para a noite não teve culto, como é que faz? Não tem para onde correr, você vai ter que buscar Deus. Talvez para uns, espero que dê tempo para você, que está nos assistindo, de rever. Minha vida era estar na igreja, como a igreja fechou, minha fé estava pequenininha, morri. Meu casamento acabou, meu filho foi, sei lá. Não, faz isso não. Dá tempo de você rever e viver os benefícios de Cristo. E talvez aqueles que estavam, vou só no encontro, paguei minha cota, fui de manhã, não vou à noite, vou no domingo de ceia, vou no culto da família, vem com todo mundo, senta no banquinho, fica legal, pastor levanta a mão, ora, atende. É pouco. Você precisa praticar. A gente tem um manual. Nós fomos feitos por alguém. Esse alguém é Deus. E ele falou assim, está aqui como funciona. Inclusive o que está acontecendo hoje. Não pode ser surpresa para você. Não pode. Eu particularmente, eu entendo talvez alguns novos na fé. E fica aqui a motivação para dar uma acelerada. Mas eu, Adenilson, com 42 anos, eu não posso... Embora eu viva desafios também. Diários. Para eu estar aqui hoje...
É fácil? Não. Mas eu te digo, é prazeroso. Pastor Marcos, quando fez o convite, eu falei, estou aqui. Não posso ser só um tecladista. Só toco. Eu não ando pela rua com teclado, fazendo um som bonito. E nem também gritando, Jesus te ama, vem para ele correndo que ele vai voltar. Mas as nossas atitudes, aquilo que a gente derrama quem está do lado, faz a diferença. Você, enquanto igreja, na Vida de Bangu, ou você que está nos assistindo em casa, te convido a não deixar de estar conectado. Todos os dias a gente tem uma devocional que sai na internet, no site da igreja, que é a internet que você usa. 5 minutos, um líder nosso aqui deixa uma palavra para o teu coração. Não sei se você assiste. Fica aqui uma sugestão. Algo de Deus ainda nesse tempo possível para você ouvir. O que é isso, Adenilson? Benefício de Deus na tua vida. O benefício de estar em Cristo é isso também. É a sua posição. Como o pastor falou domingo passado, a nossa expectativa da igreja está aqui cheia. Mas eu disse no início, basta estar 2 ou 3. Quantos cultos a gente fez aqui sem ninguém? E a gente não foi aqui artista. Estamos aqui gravando uma live, não. Eu toquei teclado ali como se a igreja estivesse cheia. Chegava, tomava aquele susto. Depois a gente começava e vamos adorar a Deus. O pessoal que está de casa está lá. E ainda assim, o culto começando 10 horas da manhã, poucas pessoas estavam às vezes conectadas. E a internet é um acesso muito rápido e simples para você. Você que está em casa. Então não adianta a gente se debruçar numa abertura de igreja, no pastor Marcos, pastor Mário, pastor Luiz, o ministério, o meu líder, que é importante. Nós fomos levantados para isso. Nós fomos levantados para isso. Cada um assumiu sua responsabilidade. Mas eu costumo dizer lá em casa que é uma conta interessante de bater. Vê se você tem sentido para você. Eu sou casado. Talvez você seja também. A palavra de Deus diz o quê? Que nós somos uma só carne. Amém? Quem é casado, uma só carne. Amém? Amém, né? Você que está em casa, fala amém. Estou te ouvindo não, mas fala amém aí. Amém. O que acontece? Só que quando chegar na reta final, de frente para o mestre, a Vânia vai ter que soltar minha mão, a Alice e Vinícius. Eu falo para o Alice, falei, Alice tem 20, Vinícius tem 12. Não dá mais para passar a mão na cabeça deles. Vinícius já, né? Alice já está maior. Eu falo para eles assim, eu brinco que a gente vai ser cantado pelo CPF. Né, Michele? Nossos filhos. Eu falo assim, ó, se eu chegar lá com todo mundo de mão dada, que é uma expectativa importante, ele vai chamar o nome do Alice. Alice, vem cá falar contigo. Tá legal não. Ah, não, você é filho do Adenilson, lá, Ministério de Louvor, Nova Vida, tocou várias vezes. Não, vou te dar moral, teu pai estava lá, pode entrar. Tu não quis nada com nada, mas, poxa, legal, teu pai foi uma benção, não existe. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, vão estar 2 trabalhando, 2 dormindo, possivelmente um casal, e é possível que um fique. Então, nessa hora, é teu CPF. Eu fiz o IR esses dias, né, o imposto de renda no final do mês. A Vânia ainda não faz, mas se ela tivesse que fazer, é o CPF dela que tem jogo, né? O meu não. E vice-versa. Muitas das vezes você é casado, né? Quando vê, não vou comprar no meu cartão que da minha esposa, o nome ainda está sujo, está com probleminha. Porque a mulher gosta de cartão, né? Ela se empolga, vai e gasta. Pô, quero ver agora, né? Nesse período, hein? Caramba, tendo que fazer cabelo em casa, a própria pessoa cortando o cabelo do outro, faz um caminho de rato, pinta com tinta guache, mó bagunça. A gente pode transformar nosso ambiente. A gente não pode ficar dependendo, agora mais do que nunca, de uma solução do governo, que a gente ora pelo governo. Mas o governo cumpre todo o protocolo. Ele é obrigado a cumprir um protocolo. E quando a gente fala de alimentar o espírito todos os dias, a gente lembra um pouquinho da academia, né? A gente falou isso várias vezes aqui. Como é que você alimenta o teu corpo? Eu ouvi esses dias, segunda a sábado você não come nem almoço nem janta, pronto. Fica 6 dias sem comer. Almoça no domingo e janta. É o que muita gente faz com as coisas de Deus. Segunda a sexta, segunda a sábado, barriga vazia. Aí domingo fica desesperado aqui, esperando cair alguma coisa do altar. E às vezes a critica ainda. Caramba, ele se mexe muito. Segura o braço. O microfone está errado. Às vezes você está aí desconectado. Quem busca, bate a porta, ele acha.
A Bíblia diz disso. Aquele que bater na porta, eu abrirei. Jesus é educado. Ele não arromba a porta. O diabo arromba a porta, ele não. Então essa palavra que a gente traz, e esse alimento, isso vai gerando fé em você. Vai trazendo para você uma realidade, uma vivência com Deus. Por quê? O dia mal não chega? Não basta cada dia o seu mal? A gente não vai falar do dia mal. Ele chega, mas ele é desesperador para quem? Para quem não está em Cristo. Para quem não está em Cristo. Para quem está em Cristo, Deus vai te livrar. Amém? Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não venha perecer, tenha vida eterna. Perecer como? Não ir para o inferno. Está com ele. Não talvez a morte terrena. Porque a gente teve uma humanidade caída em Adão, e a morte, ela acaba sendo um passaporte para o céu. Você consegue entender isso? Nós não vamos ficar aqui para sempre. Ou Deus te chama antes, ou você vai ser arrebatado. A nossa conta não é aqui. Nós somos forasteiros. Em terra estranha. E a gente veio cumprir um propósito. Eu até anotei aqui. Deus, ele fez uma criação de uma linha de produção. E ele fez cada um de vocês. Você que está em casa, eu estou falando contigo também, tá? Fica aí, porque a igreja já está bonita a beça. Mesmo você não estando aqui, mas a igreja está bonita. Deus, na linha de produção, ele fez todo mundo, antes da criação do mundo. Fez cada um. Já sabia quem era você, como você ia nascer. Só que como isso? Um determinado período de tempo para uma possível missão. Possível não, para uma missão e um propósito. Eu nasci em 1978, não sei até que ano eu vou. Vamos supor que fosse esse ano, 2020. De 78 a 2020 eu tinha um propósito. Cumpri? A gente só sabe propósito quando a gente busca. Quando a gente chega nas empresas, numa entrevista, você bota teu currículo lá, aí de repente ele vai falar, aqui a gente tem uma missão, visão e tem os valores da empresa. E a gente defende aquelas premissas da empresa. Como missão, como propósito, como meta. E você quer bater tuas metas e você bate as tuas metas. Porque o teu salário está em jogo. Dinheiro. Não faz isso não, porque isso aqui não é a política da empresa. Não, isso aqui pode, que é a nossa visão. A empresa que eu trabalho é de medicina diagnóstica, então mais do que nunca ela está atuando forte na questão do Covid, né? Toma ali exames os clientes querendo fazer, convênio, credenciamento. Está a maior correria para o setor. Porque a DASA, né, é a maior da América Latina, Brasil aí bombando em cima dela para fazer os exames. Então o pessoal está trabalhando forte. É a visão da empresa, o paciente é a nossa razão de existir. E todo mundo quer ficar à vontade, chegar lá e fazer o exame. E a gente, como meta, tem que fazer isso funcionar. Só que a gente, enquanto igreja, a igreja não é empresa. Você é a própria igreja. Você tem que fazer funcionar na tua casa. Qual é a meta, Denilson? Quais são os valores? Qual é o propósito? Qual é a visão? Está aqui. Mas eu não entendo. Poxa, se você está aqui há 5, 10 anos, bastante informação. Se você abrir o celular todo dia, tem uma devocional. Se você ligar quinta-feira às 19h30, vai ter uma palavra. Se você ligar os domingos, mesmo quando a gente estava na quarentena, de manhã tinha 10 horas alguém aqui. Hoje à noite, às 18h30, a gente está aqui. Se você que se inscreveu não vai vir à noite, tu pode ligar às 18h30 até 19h30, uma horinha. Alguma coisa você vai aprender. Ou seja, a gente ainda está com tempo. Nós podemos nos considerar privilegiados. A gente tem tempo. E sai coisa boa daqui desse altar. Amém? A obediência à voz de Deus não é só ouvir. Como a gente falou, é decidir e praticar. Ninguém fica aqui com uma arma na cabeça para poder ter que decidir alguma coisa em Deus. Você tem que praticar. Benefícios quando Jesus entra na nossa vida, eu separei aqui 4 exemplos na Bíblia, 5. A pesca de Pedro. Imagina Pedro, experiente, talvez você experiente, tinha um bom negócio, tinha um barco, sabia como ninguém fazer aquilo funcionar, como você talvez no seu negócio,
até então na sua casa, talvez você achava que sabia, e de repente chegou o dia dele não pescar nada. Simples. Jesus, quando entra na nossa vida, caramba, é diferente. Ele estava na força dele o tempo todo. O conhecimento técnico, no conhecimento da nossa inteligência humana, que a gente faz, cursos, faculdade, é importante. Mas o crente, em Jesus, ele é diferente. Pedro tomou um susto, quando ele pescou, não pegou nada. O que acontece? Jesus pegou o barco dele emprestado, subiu no barco dele, trouxe uma palavra, chamou Jesus para o negócio dele. E depois mandou ele voltar para o mar. Pegou peixe, você sabe da história, que não dava nem para puxar na primeira tacada de rede. Talvez é o teu momento. Vinha pescando, chegou o momento que não estou pescando nada. Estou agora no escuro. Aí Jesus aí, ó. Amém? Entrando no seu barco. E eu creio que você vai jogar a tua rede e vai ter que pedir gente para te ajudar a puxar. Amém?